Boa tarde, gente. Eu sou Isabel. Fiquei responsável por 3 artigos e eu vou dizer de maneira bem breve se eu considero, se responde ou se não a pergunta de pesquisa proposta. O primeiro artigo denomina-se Dinâmicas, Transições Identitárias e Desenvolvimento Profissional de Enfermeiros na Mercantilização da Saúde. Esse artigo, no início, ele traz uma contextualização histórica e social, passado e presente, para os enfermeiros portugueses e traz o conceito de identidade partindo do conceito selfs, diante de 3 subtipos: self real, self ideal e o self rejeitado, que é basicamente, né, o self real, o que eu sou, o ideal, aquilo que eu posso ser, e o rejeitado, o que eu tenho medo de ser. O objetivo é conhecer a identidade a partir da perspectiva desses profissionais, e eu trouxe também o referencial teórico que eles abordaram durante a construção do texto. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem mista, que teve como população enfermeiro com 10 anos ou mais de exercício profissional e que residissem, né, e exercessem a enfermagem em Portugal. Então, no primeiro momento, solicitou que os enfermeiros respondessem a 3 perguntas, completando com uma palavra apenas cada frase. Então, nós enfermeiros somos, o enfermeiro ideal é, o enfermeiro péssimo é. Posteriormente, eles pegaram esses mesmos enfermeiros e proporam, né, uma outra pergunta: quais os condicionantes que não permitem, né, ser o enfermeiro ideal? Diante dos resultados, no primeiro momento eu achei muito interessante porque eles trouxeram o perfil desses enfermeiros que respondeu, o que faz, né, com que a gente entenda ainda mais esse processo de identidade e como ela é construída a partir, né, da formação desses profissionais e do tempo de trabalho exercido. E aí a gente consegue também ver nos resultados aquelas palavras que mais se repetiram diante das 3 primeiras perguntas: o self do enfermeiro real, o self do enfermeiro ideal e o self do enfermeiro rejeitado. A partir da leitura, eu entendo que esse artigo ele responde à minha pergunta de pesquisa, uma vez que ele aborda de forma clara e objetiva o conceito da identidade a partir da perspectiva do profissional. E ele ainda aborda, né, a importância de conhecer essa identidade diante dessas ofertas e as exigências do mercado de trabalho, que elas acabam transitando, né, nas suas diferentes formas e cenário, o que é importante para esse profissional reconhecer, né, e entender para a gente conseguir ter o nosso conhecimento próprio. O próximo artigo que eu fiquei responsável foi Formação e Autonomia Profissional dos Docentes de Enfermagem na Qualificação do Ensino Superior em Enfermagem. No primeiro momento, esse artigo ele traz e descreve, né, o que é o enfermeiro docente e diz que a sua formação se correlaciona com competências. Já no primeiro momento, critica o fato de que no nível superior, os docentes muitas vezes não têm o devido preparo pedagógico para a docência e que essas pós-graduações tradicionalmente formam experts e pesquisadores e não docentes, o que dificulta esse processo identitário desses profissionais. Concebe, né, a autonomia do docente como uma capacidade de atuação mediante a reflexão da praxis e traz também, né, que conhecer o significado de autonomia para o corpo docente de enfermagem e como este exerce pode contribuir para melhorar os processos de trabalho entre esses profissionais. O objetivo deste trabalho foi identificar os aspectos relativos à profissão e à autonomia dos docentes de graduação em enfermagem de uma instituição de Brasília. Foi um estudo descritivo transversal, caracterizou, né, a formação técnica e pedagógica desses profissionais e algumas variáveis, tipo de graduação, tempo de formação, maior nível. Então, tudo isso foi levado em conta no momento em que foi escolhido esses profissionais. Como conclusão, foi possível identificar a caracterização sociodemográfica e laboral dos docentes,
bem como o grau de autonomia profissional que estes profissionais percebem em sua atuação cotidiana. Nesse sentido, o artigo ele traz que o investimento na formação profissional do docente de enfermagem corrobora para o fortalecimento da identidade profissional e o desenvolvimento, né, da autonomia deste docente. Então, eu considero que o artigo ele responde à pergunta de pesquisa, uma vez que tendo como base o sociólogo Freidson, que descreve a autonomia como o domínio de uma profissão em controlar o seu trabalho, mas que seja garantido pela sociedade. Porém, eu pude perceber que o artigo ele não aborda nenhuma estratégia para a configuração de institucionalização, autonomia, expertise e regulação própria, mas ele realiza uma análise dos professores de uma determinada escola e pesquisam, né, a forma como eles entendem a autonomia do professor diante da instituição que possui ensino superior em enfermagem. Porém, ele não trouxe nenhuma forma de enfrentamento dessa realidade. Mas, né, ele reafirma que esses processos de pós-graduação fazem, né, com que essas autonomia, né, que esse entendimento de autonomia, esse reconhecimento, seja entendido por parte deles. E o último artigo que eu fiquei responsável é a participação americana na formação de um modelo de enfermeira na sociedade brasileira na década de 1920. É um estudo histórico-social cujos objetivos foram descrever as circunstâncias que determinaram a participação de enfermeiras norte-americanas na formação da enfermeira brasileira e analisar o processo de implantação de rituais institucionais como uma estratégia de luta simbólica para conferir visibilidade à profissão da enfermeira e discutir os efeitos simbólicos dos rituais institucionais para a consagração de um modelo de enfermeira para a sociedade brasileira. Trouxe também, né, rituais institucionais protagonizados ou testemunhados por personagens prestigiosos da história do Brasil e da enfermagem e como esses foram fundamentais para o processo, né, e a construção da identidade profissional. O objetivo é descrever as circunstâncias da participação de enfermeiras norte-americanas na formação da enfermeira brasileira, analisar o processo de implantação de rituais institucionais como estratégia de luta simbólica para conferir visibilidade à profissão de enfermeira e discutir os efeitos simbólicos dos rituais institucionais para a consagração de um modelo de enfermeira para a sociedade brasileira da época. Esse artigo eu gostei muito da leitura dele porque traz, né, tudo aquilo que foi utilizado na época como modelo para mudar a nossa realidade naquele momento e mostrou também, né, como a implantação de um novo modelo de enfermeira na sociedade brasileira foi acompanhado por um conjunto de estratégias que visavam a construção de uma identidade do grupo, de modo a tornar a profissão conhecida e reconhecida socialmente. Faz toda uma abordagem histórica, né, social, cultural, e a forma como a enfermagem né, de outros países puderam impactar na formação da nossa enfermagem brasileira. Então, este artigo ele responde à pergunta de pesquisa, uma vez que descreve a estratégia baseada no método histórico, na implementação da versão histórica sobre a participação americana na formação de um modelo de enfermeira para a sociedade brasileira na década de 1920, justificando assim uma completa estratégia de regulação própria da nossa profissão. Eu extrapolei um pouquinho no tempo, mas é bem difícil a gente conseguir compilar os artigos porque são várias informações importantes, né, para a gente conseguir entender o porquê de responder a pergunta de pesquisa. Mas me coloco à disposição para responder. Hoje eu tô no plantão, mas assim que conseguir, né, eu consigo trazer demais informações, conseguir, né, contribuir de outras maneiras na construção deste trabalho.